No nosso último vídeo, nós falamos sobre escopo, ciclo de vida de variáveis, ciclo de vida de funções, como que elas funcionam. Então, se você não viu, recomendo você voltar e assistir esse vídeo, que ele é muito importante para a compreensão do resto dessa série. Ou se você caiu aqui de paraquedas, comece lá do início do primeiro vídeo, onde eu estou explicando passo a passo como programar na Unity e todos os conceitos necessários para você conseguir fazer isso. E não se esqueça, se você gostar desse vídeo, eu peço gentilmente que você deixe uma curtida, porque isso ajuda bastante o canal. E se você gostar dos demais conteúdos e quiser se tornar um game developer, este é o seu lugar. Então siga o canal, ative o sininho para receber todas as novidades. Beleza? Neste vídeo agora nós vamos falar sobre acessibilidade. Certo, mas o que é acessibilidade dentro deste contexto que estamos trabalhando, que é programar para Unity? Bom, a acessibilidade na Unity, ela é também uma das premissas da orientação a objetos. Se você ainda não viu o vídeo, o primeiro vídeo onde eu falo da estrutura básica de um script, eu explico que nós precisamos aqui usar de um recurso da herança. Quando eu mencionei a herança, eu expliquei que esta classe, no caso o meu script, e todo script é uma classe, ele recebe as habilidades do pai, que no caso aqui é o MonoBehavior. Isso é obrigatório na Unity. Portanto, se você quiser transformar uma classe em script, você precisa herdar de MonoBehavior. E o MonoBehavior nos dá várias habilidades e principalmente as capacidades, por exemplo, de você acessar as funções primitivas aqui, as funções básicas, como Start e Update. Mas se você é uma pessoa observadora, você deve ter notado que quando você criou esse script pela primeira vez, ou se você não apagou como eu fiz e recriou para explicar essa estrutura, você notou que há uma palavrinha-chave antes da class que se chama public. Essa palavra quer dizer que este script ou esta classe, ela é acessível para demais classes ou demais estruturas dentro da Unity. E esta palavra public, ela também pode ser usada em variáveis. Então você pode aqui dizer que esta variável ela é pública. Ou você pode também usar em funções. Enfim, você pode usar essa palavra-chave public para dar acessibilidade a estas estruturas do seu código às demais classes. Por quê? Quando você pensa em um game, você terá várias classes, você terá várias estruturas e elas precisam conversar, interagir entre si. Portanto, o uso da palavrinha public quer dizer que esta estrutura pode ser acessível às demais estruturas do seu projeto ou do seu código. Então, se falamos de public, é importante falarmos também de outras palavras que também dizem respeito ao acesso. Por exemplo, quando nós não escrevemos nenhuma palavrinha aqui, isso quer dizer que esta variável ela é private. Ou seja, o public é o contrário de private. Quando eu tenho private, eu quero dizer que este dado ele é exclusivo desta classe. Portanto, ele não pode ser acessado fora dela. Agora, se você quer que isto seja acessível, você usa a palavrinha public. E isto serve também para funções que você futuramente vai criar. Então, se eu quiser criar uma função que é acessível fora da minha classe, eu posso utilizar a palavrinha public e criar essa função que quando você acessar a referência desse script, você pode chamar essa função a partir de um script fora. Quando falarmos entre interação entre scripts, você vai entender com muito mais clareza. Mas aqui é só para não deixarmos nenhum exemplo passar. Nós podemos entender que o public é um acesso de leitura e escrita a uma variável. Nós vamos falar em mais detalhes disso no futuro, mas entenda que é isso. Quando você deixa uma variável pública, você está dizendo que esta variável pode ser lida e escrita por classes fora da classe na qual contém este dado. Quando eu digo classe, na verdade, precisamente, eu estou dizendo sobre objetos, mas como eu não expliquei o que é um objeto ainda, eu vou continuar falando sobre classe. Então, mas não, se você já sabe esse conceito, não me interprete mal, é só para não embaraçarmos e adicionar mais conteúdo aqui, mais conceitos que eu ainda não tenha falado. Portanto, se você quer acessar em classes externas, você usa public. E qual é o efeito disso na Unity? Olha só que interessante. Veja que eu tenho aqui três variáveis, certo? Eu tenho a counter, myFloat e message. Então, eu disse que se você não tem nada escrito antes da variável, você está dizendo que isso é private. Vamos lá na Unity ver o que acontece. Se nós clicarmos aqui no GameObject, no qual tem o meu script, que é o myScript, veja que, opa, ainda não aconteceu, preciso salvar o script. Olha só, salva, volta lá. Você observa agora no inspector que a variável que é pública, ela também é acessível para o inspector. Então eu posso criar variáveis que eu consigo editar em tempo de edição ou mesmo no tempo de execução. Quando eu der um play aqui, a minha variável continua existindo e eu posso mudar o valor dela. Isso permite com que você consiga
alterar variáveis durante a execução do seu game, para você fazer testes, para você avaliar alguma coisa, enfim. Essa é uma funcionalidade extremamente poderosa da Unity. E veja que por que o counter está aumentando? Porque ele está dentro do meu update. Assim como nós fizemos no vídeo, acho que acredito 2 vídeos atrás, né? Que nós estávamos brincando com o counter dentro do update e a cada frame ele está incrementando em 1. Então por isso que você está vendo este valor aumentar aqui de forma maluca. Vamos parar aqui. Voltando no código, se eu trocar a variável private por public, você vai observar também, e não esqueça de salvar o seu script, que agora apareceu uma outra variável aqui no meu inspector, que é o myFloat. E assim você pode também fazer com a variável string. Então o que eu escrevi, o que eu assinalei na variável string, ela também aparece aqui no meu inspector. Olha só que interessante. Então eu poderia, mesmo que eu tenha inicializado a variável daquela maneira, eu poderia escrever outra mensagem aqui, e esta outra mensagem, o editor ele tem prioridade sobre o conteúdo da variável. É óbvio que você precisa entender como o script funciona, porque no momento em que eu dou o play, ele vai executar as funções que existem dentro do meu script. Portanto, se, por exemplo, eu tenho aqui, eu inicializo a variável com esta função start, mas eu quero colocar outro valor aqui dentro do meu start, ó. Alterei o valor. Salvei o script. Se o seu editor estiver em execução, você precisa pará-lo, claro. Então, interrompe a execução. E agora, olha só, veja que eu vou colocar outra mensagem, certo? Então eu tenho 3 coisas. Eu tenho esta é a função start, alterei a mensagem e aqui no meu editor coloquei outra mensagem. No momento em que eu dou start aqui no meu editor, você observa que agora ele colocou alterei o valor. Por quê? Ele começa a executar o script e aqui dentro do start ele executa essa função. Você tem que tomar esse cuidado. Mesmo que você altere no editor, ele vai começar a execução do script e passar por essas estruturas e modificar as variáveis conforme você configurar aqui. O editor ele tem prioridade sobre a inicialização das variáveis. Mesmo que você inicialize aqui com valor, se você colocar no editor, o editor vai pegar o valor dele e colocar na variável. Mas se você alterar esse valor depois no código, aí esta segunda alteração ela tem prioridade sobre as demais, certo? Então esse é o cuidado e esta é a potencialidade do public. É claro que o public aqui também implica em outras coisas. Apesar de não ser o foco deste pequeno curso, o public é uma ferramenta muito poderosa para orientação a objetos, mas na medida que o seu projeto cresce, você precisa tomar cuidado o que é acessível ou não. Porque algumas estruturas você precisa dar a capacidade de leitura, mas não necessariamente de escrita. Pode ser que num projeto que você trabalhe sozinho, você não consiga talvez entender ou saber essa necessidade. Mas quando tem várias pessoas, é importante que você proteja algumas variáveis ou estruturas no seu código para que elas não se modifiquem. Porque em um projeto maior, trabalham dezenas de pessoas. E é impossível que uma mesma pessoa saiba como funciona toda a base do seu código, porque existem centenas de classes. Esse é um conceito que você vai aprender com o tempo. Então, continue aqui no canal se você não seguiu e gostou desse conteúdo, siga o canal, ative o sininho para receber todas as novidades. Eu tenho outros conteúdos, olha só. Então, se você quiser entender aqui como a Unity funciona, recomendo você assistir esse vídeo, que é rápido, 10 minutos. Ou se você quiser colocar a mão na massa, tá aqui, ó. Comece por aqui.